O casamento maldito, Carlota Joaquina e a teia de conspirações contra Dom João VI. O casamento como cárcere. Em 1785, o destino de dois impérios foi selado não pelo amor, mas por um arranjo político frio. De um lado, o infante Dom João, futuro monarca de um reino que viria a ter sua sede transferida para os trópicos. Do outro, a infanta espanhola, Carlota Joaquina, uma criança de apenas 10 anos trazida a Portugal para ser a rainha. A união de Dom João VI e Carlota não foi um conto de fadas, mas o prenúncio de uma guerra palaciana que quase desmembrou o império. Este é o casamento que não selou a paz, mas deu início a um dos capítulos mais tensos e politicamente carregados da história da realeza no Brasil. Eles eram opostos. Dom João, descrito por historiadores como um homem afável, mas indolente, focado em sua rotina e com um pavor quase físico de trovoadas e de confronto. Carlota Joaquina, pequena, enérgica, com uma ambição política que mal cabia em seu corpo e que, acima de tudo, desprezava o marido e o ambiente lusitano. Eles se casaram, mas passaram a vida conspirando um contra o outro. Este não é um drama romântico. É uma tese de ciência política sobre como a intriga doméstica pode reconfigurar o mapa de um continente. A questão central que a obscura informação se propõe a desvendar hoje é quão perto as conspirações de Carlota Joaquina chegaram de destronar Dom João VI no Rio de Janeiro e de reverter o curso da história luso-brasileira. Para entender, precisamos analisar o contexto. Carlota chegou a Portugal vinda da corte mais disciplinada e influente da Europa, a Espanha, e encontrou um ambiente que considerava atrasado. Seu ressentimento era claro e se tornou a principal ferramenta de conspiração. A historiografia tradicional a pinta como uma vilã histérica, mas a análise estratégica revela uma jogadora política metódica. Ela não agia por birra, mas por cálculo, mirando a regência ou o trono. Seu maior trunfo, o estado mental de sua sogra, Dona Maria I. A rainha-mãe sofria de demência, o que elevou Dom João a príncipe regente. Carlota usaria esse precedente legal e psiquiátrico contra o próprio marido. Ela o acusaria de ser igualmente incapaz de governar, uma tática fria para justificar seu próprio golpe. A fuga para o Brasil, em 1808, não apaziguou o conflito, apenas transferiu o palco da Guerra Civil Familiar de Lisboa para o Rio de Janeiro. Os bastidores do exílio e a casa dos botes. Ao desembarcar no Brasil, a corte de Dom João VI se instalou no Rio de Janeiro, em um cenário de caos logístico. Carlota Joaquina fez questão de manter uma distância formal e física do marido, isolando-se no Palácio de São Cristóvão. Enquanto Dom João tentava administrar a colônia recém-aberta aos portos, a rainha agia nos bastidores, transformando sua residência em um centro nevrálgico de intriga. Conhecida como o foco da discórdia, a ala de Carlota atraía a elite descontente da corte, especialmente os desfavorecidos por Dom João ou aqueles com lealdade a facções espanholas. A primeira tentativa de golpe no Brasil, a chamada Conspiração do Saco ou Conspiração dos Botas, é o auge desse plano. Carlota, em aliança com nobres portugueses descontentes com a mudança para a colônia, planejou declarar a incapacidade de Dom João VI, prendê-lo e assumir o controle. O plano era depor o regente e instalar Carlota como rainha ou regente do Brasil, criando uma nova dinastia com foco espanhol absolutista. Este não era um ato isolado de rebeldia, mas uma manobra coordenada que se valia da fragilidade institucional da colônia. A estratégia era simples: usar a legitimidade real para anular a regência do marido. Carlota e seus aliados chegaram a preparar um manifesto. Contudo, o golpe foi abortado. Não por uma intervenção militar de Dom João, mas pela traição de um dos conspiradores. O historiador Tobias Monteiro relata que o plano vazou
E Dom João, com sua característica aversão ao confronto direto, optou por uma retaliação silenciosa, o exílio. Os conspiradores foram sumariamente deportados para Angola ou para regiões distantes do Brasil. Carlota, por ser rainha, era intocável no sentido físico, mas sua ala política foi desmantelada. O impacto psicológico, no entanto, foi devastador. Dom João VI provou que, embora temesse o embate, sabia retaliar de forma cirúrgica e definitiva. Ele havia vencido a primeira rodada do novo continente. A ambição do Rio da Prata. Carlota Joaquina não desistiu. A derrota da conspiração do Saco apenas a fez mudar o foco de Lisboa para Buenos Aires. Seu próximo alvo era a América Espanhola. Com as guerras napoleônicas e a deposição do rei Fernando VII da Espanha, Carlota, sendo irmã do monarca deposto, viu uma brecha legal e estratégica para se proclamar herdeira das colônias espanholas do Rio da Prata, incluindo a Argentina e o Uruguai. Seu objetivo: unificar os domínios, criar um império ibérico sob seu controle, o que faria de Dom João VI uma figura secundária. Este plano é crucial para a geopolítica brasileira. Conhecido como carlotismo, foi uma intervenção direta na política externa que Dom João VI não podia ignorar, pois a anexação militar era iminente. Ela enviou emissários e manifestos para Buenos Aires, alegando ser a única representante legítima da Casa de Bourbon nas Américas. Dom João VI, sob forte pressão da Inglaterra, que não via com bons olhos um império continental tão vasto, teve que agir para conter as ambições da esposa. A ação de Dom João, enviando tropas para ocupar a Banda Oriental, Uruguai, foi tanto uma manobra militar quanto uma contenção das ambições de Carlota. Ele agiu como um guardião da política externa, impedindo que a esposa criasse um conflito internacional que Portugal não poderia sustentar. O retorno à Europa e a vingança não concretizada. O ano de 1821 marcou o fim da estadia da corte no Brasil e o início do capítulo final e mais sombrio do casamento de Dom João VI e Carlota Joaquina. A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, forçou o retorno do rei, exigindo a juramentação de uma Constituição e o restabelecimento do Pacto Colonial. A decisão de Dom João VI de retornar, deixando Dom Pedro como príncipe regente no Brasil, foi estratégica, mas marcou a derrota definitiva dos planos de Carlota de criar um império ibérico sul-americano sob seu comando. Ao retornar a Lisboa, a rainha retomou sua atividade conspiratória com uma ferocidade renovada, desta vez apoiada por seu filho Dom Miguel. Carlota e Dom Miguel eram defensores ferrenhos do absolutismo e se recusavam a aceitar a nova ordem constitucional imposta pela Revolução. Sua aversão à monarquia constitucional, vista como uma traição à sua linhagem e ao poder divino, era o motor de sua última grande manobra política. Esta não era mais uma briga por influência, mas uma luta ideológica pelo futuro do reino. O clímax da conspiração, a Vila Francada e a Abrilada. A estratégia de Carlota Joaquina e Dom Miguel evoluiu de intrigas palacianas para revoltas militares abertas, representando o clímax da tensão entre a rainha e o rei. Em 1823, a Vila Francada foi o primeiro movimento bem-sucedido. Dom Miguel, incentivado por Carlota, liderou uma insurreição militar em Vila Franca de Xira, forçando Dom João VI a revogar a Constituição e restaurar o regime absolutista. A vitória foi agridoce para Carlota. Embora o absolutismo tenha sido reinstalado, Dom João VI manteve o poder, frustrando sua ambição de assumir o trono. A rainha, então, preparou o golpe final, a Abrilada, em 1824. Dom Miguel, novamente em nome da mãe, sequestrou o próprio rei Dom João VI e o aprisionou no Palácio da Bemposta, sob a falsa alegação de que o rei estava sob ameaça de liberais. O objetivo estratégico era claro:
forçar Dom João VI a abdicar em favor de Dom Miguel, sob a regência de Carlota Joaquina, que finalmente controlaria o poder de fato. O rei foi mantido incomunicável por dias, num ato de alta traição de sua própria família, a intervenção britânica e a fuga naval. O clímax desta intriga atingiu seu ápice com a intervenção de um fator externo, a diplomacia internacional. O embaixador britânico, Sir Edward Thornton, percebendo a fragilidade do rei e a iminência de um golpe sangrento que poderia desestabilizar a Europa, agiu de forma decisiva. Thornton resgatou Dom João VI do Palácio da Bemposta e o levou a bordo de um navio de guerra britânico, o Windsor Castle, ancorado no Rio Tejo. A fuga de Dom João VI para um navio britânico simbolizou sua completa desconfiança em relação à sua guarda e à sua família, e a necessidade de proteção da maior potência naval da época. A bordo do navio, o rei reassumiu o controle do reino, demitiu Dom Miguel de seus cargos militares e, por pressão política, enviou o filho rebelde para o exílio em Viena. Carlota Joaquina, porém, manteve-se intocável, mas foi colocada sob vigilância. O golpe havia falhado, o rei havia vencido, mas com o custo de expor a fragilidade de sua dinastia. É morte obscura de Dom João VI, Arsenicum, e o legado da suspeita. A vitória de Dom João VI seria breve. Em 1826, ele adoeceu subitamente, apresentando sintomas de dor intensa e problemas intestinais. A morte veio rapidamente, em 10 de março. O mistério em torno de sua morte é o ápice da trama obscura. A historiografia moderna, através da análise forense de restos mortais exumados, encontrou indícios de arsênico em seu corpo, um veneno comum e indetectável na época. A suspeita recaiu imediatamente sobre Carlota Joaquina, a ambiciosa rainha que falhara repetidamente em destroná-lo. A causa oficial, no entanto, foi registrada como causas naturais. A pressa em enterrar o rei e a ausência de uma investigação completa mantiveram o véu de mistério. O fato de parte de suas vísceras terem sido removidas e preservadas em um pote chinês adiciona um elemento macabro e técnico à história, uma prática medieval bizarra para a época, que reforça o clima de conspiração. Carlota não conseguiu vencer Dom João VI em vida, mas sua morte garantiu a continuidade da instabilidade que ela tanto alimentava, o preço da intriga e o aprendizado estratégico. A saga do casamento maldito entre Dom João VI e Carlota Joaquina não é apenas uma fofoca da corte, mas um estudo de caso fundamental sobre as consequências da instabilidade política na cúpula do poder. O principal aprendizado e reflexão é que a intriga pessoal e familiar da realeza teve impactos geopolíticos diretos no Brasil. As ambições de Carlota Joaquina aceleraram o processo de independência, ao forçar Dom João VI a centralizar o poder no Rio de Janeiro e, posteriormente, a deixar Dom Pedro, um liberal, como regente. A instabilidade criada por Carlota, visando o absolutismo, acabou paradoxalmente por pavimentar o caminho para a ruptura definitiva da colônia. O preço da ambição desmedida da rainha não foi apenas sua solidão e exílio social, mas a desagregação do Império Português no Brasil. O poder, quando disputado com a ferocidade de Carlota Joaquina, tem um custo técnico: a fragmentação do Estado. Se você conseguiu sobreviver às conspirações e aos venenos da corte portuguesa, é porque tem a mente afiada necessária para a obscura informação. Assine o canal agora e ative o sino para não perder nenhuma das nossas análises técnicas e estratégicas sobre os mistérios que reescreveram a história. Nos vemos na próxima investigação.